Silas Malafaia, um pastor pentecostal, repete a mesma doutrina de demônios que muitos pastores reformados dos mais renomados repetem. Está deprimido? Procure um terapeuta. Está deprimido? Tome drogas. Eu vou mostrar como isso é mentiroso, perigoso e demoníaco. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui no que o Silas Malafaia fala e é o que muitos pastores reformados falam. Que parecem que são espirituais. Uma pessoa em depressão não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de vir à igreja. Então os sintomas parecem que são espirituais, mas não são, não é espiritual. São sintomas da reação do teu próprio organismo ao estado depressivo. E não é fraqueza espiritual. E você, com remédio ou com terapia, você corrige isso. Então, questões patológicas de doenças, questões químicas, questões biológicas do próprio corpo, pode levar você ao desânimo. E aí, filho, se Jesus não te curar, você só tem uma receita, que é a receita de Cristo de Mateus 9:12. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. O médico de emoções e com problemas da mente, que é preciso terapia medicamentosa, que o psicólogo não pode passar remédio, é só psicoterapia. E por qualquer outra questão do teu organismo. Vamos lá. Primeiro ele diz, olha, você que tem sintomas aí que parecem que são espirituais, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, de vir à igreja, os sintomas, né, são esses sintomas aí, mas eles parecem que são espirituais, mas são sintomas do teu próprio organismo te levando ao estado depressivo. E aí ele recomenda a droga. Questão patológica, química, biológica podem te levar ao desânimo, diz o Silas Malafaia e muitos outros pastores reformados também. O pano de fundo para o que ele está dizendo aqui é uma teoria chamada teoria do desequilíbrio químico, que seria a causa da depressão. Como explica o Theodore Dalrymple em seu livro, ele é um psiquiatra, em seu livro Evasivas Admiráveis, em que ele mostra que a psicologia ela só serve para tirar a sua responsabilidade, tirar a responsabilidade do homem em relação aos seus erros. Theodore Dalrymple explica que quem criou a teoria foi Joseph Jacob. Joseph Jacob disse que a causa da depressão seria desequilíbrio químico. No início, ele dizia que era falta de noradrenalina. Depois mudaram para serotonina. Agora já estão falando que é falta de hormônio. Mas Theodore Dalrymple explica que Joseph Jacob não provou nada. Então, como a teoria se difundiu tanto? Theodore Dalrymple, o psiquiatra, explica: indústria farmacêutica. Eles tinham um remédio e agora precisavam de uma doença. Sobre a indústria farmacêutica, Allen Francis, diretor do DSM-4. O DSM é o livro mais importante da psiquiatria e da psicologia. É ali que estão classificados o que é doença mental, transtorno, síndrome. O Allen Francis, ele confessou que eles escolhem o que é doença com base em votação e que mais de 50% dos psiquiatras que votaram no DSM dele tinham ligação com a indústria farmacêutica, o que traz um problema enorme para o rigor científico. Imagina o seguinte, você é um psiquiatra e é empregado de um fabricante que vende remédio para depressão. Você teria coragem de dizer que depressão não é doença? É por essa e por outras que o psiquiatra Thomas Szasz escreveu um livro chamado O Mito da Doença Mental, em que ele diz exatamente o que o título do livro mostra. Doença mental é mito. Não há doença mental. Ele não está dizendo que não existam problemas cerebrais. O cérebro, sendo um órgão físico, claro que ele pode ficar doente. Mas como a alma imaterial fica doente? Mentira pura. Como todo mundo repete a mentira, quase ninguém tem coragem de falar, então esses bandos de mentirosos aí ficam repetindo e ameaçando de prisão, como foi o meu caso, né? Tentaram me intimidar para que eu fosse preso por falar o óbvio. E não adiantou, ganhei e ainda vou processar os canalhas que me processaram. É interessante que recentemente um estudo concluiu que depressão não é causada por baixo nível de serotonina. Dá uma olhadinha aí nessa matéria. Depressão não é causada por baixo nível de serotonina, diz estudo. E tem mais. John Arturos, biólogo celular e molecular, pesquisador sobre descoberta de drogas e terapia direcionada, disse o seguinte: a hipótese do desequilíbrio químico foi uma ferramenta de marketing bem elaborada. O respeitado psiquiatra do Hospital de Cambridge, na Faculdade de Medicina de Harvard,
Robert Berezin. O público americano comprou o gato por lebre. As pessoas realmente acreditam que a luta humana é uma doença no cérebro. É agora aceito como fato que há um desequilíbrio químico no cérebro e que drogas psicoativas são a melhor receita para resolver o problema. E ele diz, mentira! O Dr. Irving Kirsch fala que a maioria, se não todos os benefícios do antidepressivos são devido ao efeito placebo. A doutora Joanna Moncrief afirma que não existe nenhuma droga que possa curar a condição humana e a teoria do desequilíbrio químico é totalmente falsa. A teoria do desequilíbrio químico como causa da depressão é totalmente falsa. Ela, inclusive, escreveu um livro, O Mito da Cura Química, em que ela declara: este livro expõe como fraude a visão tradicional de que os medicamentos psiquiátricos atacam doenças subjacentes ou corrigem os desequilíbrios químicos. Agora, veja os sintomas que o pastor Silas Malafaia falou da depressão. Falta de vontade de ler a Bíblia, de orar, de ir ao culto. Esses sintomas não podem ser sintomas de pecado também? Ou de falta de fé? Claro que podem. Então, seriam os mesmos sintomas da depressão, Silas. Qual então seria o critério para você diferenciar a depressão da falta de fé? Se os sintomas são os mesmos, se depressão tem causa química, então deveria existir um exame para medir, porque não dá para, a olho nu, identificar algo químico. Você vai ver então uma pessoa entrando em um consultório psiquiátrico e saindo com um remédio para depressão só com o doutor ouvindo o que ele disse. Não tem exame? Tem mais. Se há um desequilíbrio químico, então deve haver um padrão aceitável de equilíbrio químico, não é? Não há padrão. Vá lá, pergunte ao seu psiquiatra. Qual é o padrão correto aí de equilíbrio químico, doutor? O padrão saudável? E ele vai dizer, não tem. Mas se não tem um padrão, como você pode dizer que eu estou fora do padrão? Não é loucura? Mas ai daqueles que falarem, o rei está nu. Então, se não tem um exame, não tem como medir, a pessoa não tem nenhum problema físico, não há uma anormalidade física. Por que recomendar remédio? E como esses remédios atuam? Pois que tipo de remédio pode entrar no seu estômago e tapar o vazio deixado por um pai que morreu? Ou então um vazio pela falta de propósito, pela falta de esperança, pela culpa? Essas drogas funcionam agredindo o seu cérebro. A depressão não é doença. É a tristeza da vida, oriunda do pecado, de sofrimento por conta de perda de alguém. Ou seja, ela não tem uma origem física. A tristeza faz parte da vida, mas se você não tem força moral, se você não tem fé, ou pode ser pecado também, você pode fazer com que essa tristeza te escravize, te domine e você não consiga levantar. Mas ela não tem uma origem física. Não existe hormônio da tristeza. Isso é mentira. A tristeza não está localizada no seu corpo. Ela está localizada no seu pensamento. Então, se a tristeza tem a ver com o pensamento, como os antidepressivos atuam para nos ajudar a lidar com a tristeza? Te sedando, como a cachaça fazia. O antidepressivo agride o seu cérebro, afetando a sua capacidade cognitiva, o que faz com que você não pense direito. Na mesma matéria que eu citei agora, o estudo que afirma que depressão não é causado por baixa serotonina, a Joanna Moncrief, psiquiatra-chefe que liderou o estudo, diz o seguinte: milhares de pessoas sofrem com os efeitos colaterais dos antidepressivos, incluindo os graves efeitos de abstinência que podem ocorrer quando as pessoas tentam largá-los. Mas as taxas de prescrição continuam aumentando, afirmou a doutora. Acreditamos que essa situação tenha sido impulsionada em parte pela falsa crença de que depressão se deve a um desequilíbrio químico. Já é hora de informar ao público que essa crença não é fundamentada na ciência, concluiu a doutora. Mas ai daqueles, não é? Aí se nós falarmos algo nesse sentido. Seus ignorantes, quem são vocês? Vocês são especialistas? Tá, eu não sou especialista, mas você que está defendendo essas drogas é? O doutor Daniel Berger afirma em seu livro O Delírio do Desequilíbrio Químico que os efeitos negativos dessas drogas não são efeitos colaterais. São, de fato, os efeitos dessas drogas. Essas drogas não apenas são incapazes de curar, elas adoecem, afirma o doutor. A pessoa usa o antidepressivo e fica mais depressiva. Com isso, as pessoas concluem, nossa, essa pessoa precisa mesmo do antidepressivo, agora ela não consegue ficar mais sem o antidepressivo. Tá vendo o quanto o antidepressivo é fundamental para ela? Ela precisa? Claro, agora ela está viciada no antidepressivo. Dá uma lida na bula dos antidepressivos. Efeito colateral do antidepressivo. Qual é? Depressão. Olha que coisa engraçada. Mas é claro, você fica molenga, sedado. Como não ficar mais deprimido? Tem mais um monte de efeito colateral, que como disse o Daniel Berger, não é efeito colateral nada. Mas está lá na própria bula. Efeito colateral grave dos antidepressivos. Eles são viciantes. Isso já é um baita de um problema. Aclamados psiquiatras como Horowitz e David Taylor relataram eles mesmos
crises de abstinência profunda por conta do longo uso dessas drogas antidepressivas. O psiquiatra Tom Scottman também usou e disse que sofreu com abstinência. Olha o que esse pastor pentecostal e muitos reformados estão recomendando, gente. Há mais de 500 psicologias. Quando elas não são ateístas, elas são satanistas. E Jung diz ter recebido a sua psicologia de um espírito demoníaco. Filemon, olha o que eles estão recomendando. É como disse Deus a Israel: vocês me trocaram, eu que sou o manancial de águas vivas por cisternas furadas que não retêm água. Só Jesus pode lidar com o pecado, com a falta de propósito, com a existência difícil como ela é, nos dando libertação, perdão, propósito e literalmente, miraculosamente, nos dando vida e força. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas Silas e muitos pastores recomendam a falsa ciência da psicologia moderna. Recomendam essa doutrina de demônios, recomendam drogas perigosíssimas. Um dia eles estarão diante de Deus e vão prestar conta de sua subserviência à cultura da época. Quanto a você, se você quiser saber mais, assista a minha série sobre psicologia, assista a minha série sobre Filipenses, tristeza e ansiedade à luz de Filipenses. Ou então, você tem também o meu curso A Culpa é do Meu Corpo. Tá tudo aqui, a gente vai deixar para vocês aí o link. Deus abençoe, até o próximo vídeo.